Bem-vindas e bem-vindos ao Entrevista Especial Futura 25 anos. Eu sou o Tony Belotto e estou aqui com você para a gente lembrar momentos marcantes dessa história. Hoje eu tenho uma convidada muito, mas muito especial mesmo. Ela é responsável pela criação dessa história. Ela vem de antes dessa história e tem tudo a ver com essa história. Eu recebo aqui Vilma Guimarães, educadora. É um prazer ter você aqui hoje, Vilma, você não sabe. Um prazer para mim. Isso aqui é a sua casa, né? É, estar de volta aqui, pisar nesse chão, é muito bom. Você sabe, meus pais são professores, eu tenho muito orgulho dessa profissão. E você gosta de se definir como uma educadora, uma professora? O que você é em essência, assim? Eu acho que eu sou educadora e educadora sendo professora também, porque estou sempre também nesse exercício de ensinar e de aprender. E a educadora transita bem como Paulo Freire nos ensinou, né? É sobretudo aquele que aprende todo dia, então a gente está nesse lugar de aprendiz a vida toda. Eu sou educadora. É um prazer estar aqui falando com você. E a gente sabe que a gênese do canal Futura está no telecurso, né? Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência com o telecurso e da importância dessa iniciativa assim, para toda a educação que se faz no Brasil. O telecurso é uma iniciativa bem brasileira, importantíssima para o Brasil. E antes de eu cuidar dele, na fundação, eu usava o telecurso, chamado naquela época de primeiro grau e de segundo grau, como professora, depois como diretora de escola, para melhorar, para apoiar a prática pedagógica, a aprendizagem dos estudantes nas escolas. O telecurso sempre foi produzido pelos melhores núcleos, os núcleos de excelência das universidades brasileiras, e nasceu com aquele compromisso muito forte de incluir as pessoas que, por diversas razões, dentro de uma desigualdade social, não conseguiram estudar na idade certa, que nem os nossos filhos. Ficaram fora da escola. Né? Então, o telecurso nasce quando tem a grande reforma, né, de ensino escolar brasileira, que cria-se uma lei que você pode fazer o supletivo e que você poderia usar os meios de comunicação para fazer isso. Naquele momento, a Fundação Roberto Marinho decide fazer um telecurso. Em 92, a Fundação Roberto Marinho resolve fazer um novo telecurso, aquele que foi chamado de Telecurso 2000. Né? E foi quando eu desembarquei na Fundação, no Rio de Janeiro, que maravilha, para produzir o Telecurso 2000. E aí já havia um desejo institucional de que a gente produzisse e implementasse. Então, era uma equipe de quase 600 pessoas, entre diretores, roteiristas, né, jornalistas, e as equipes de quase 300, mais de 300 professores. A USP, a UFRJ, a Unicamp, aqui a UF também, a Unirio, a Federal de Minas Gerais, a Federal de Pernambuco, sempre com essa perspectiva de você ter uma educação que incluísse essa diversidade de pensamento, de teorias, de metodologias, mas de visões. Sim. Nesse Brasil imenso em que você precisa garantir, né, essa inclusão das identidades brasileiras, essa riqueza cultural. E uma educação de qualidade passa essencialmente por uma pedagogia, por uma filosofia que respeite todos, que dialogue com todos. Né? Deve ser muito chato para uma criança, e eu experimentei isso na minha educação, estudar com algo que não tem nada a ver com o seu contexto. Com a sua realidade. Nada. Nada. Tipo a cartilha Vovô Viu a Uva. Onde estava a uva e quem tinha acesso à uva? Vou pensar nisso 50 anos atrás. Eu fico com uma dúvida assim, eu estou imaginando, né? Você ali, professora, restrita àqueles equipamentos básicos, rudimentares de uma sala de aula essencial, um quadro negro, o giz, alguns livros. E para implementar o telecurso, você precisa de uma tecnologia.
Como é que isso foi conseguido como? Assim, através de redes públicas de televisão ou a iniciativa privada já ajudou desde o início? Foi um somatório, mas, sobretudo, foi um investimento bem público, mas com a iniciativa do terceiro setor também, como a Fundação Roberto Marinho e outras fundações, né? E as próprias emissoras, né, as afiliadas, né, da própria Globo, que veiculavam o telecurso no horário que todos poderiam assistir, né, os professores ou a população. Sem censo, nós formamos, pelos projetos da Fundação, mais de 8 milhões de brasileiros. Nossa, que maravilha. De brasileiros em todo o Brasil. A educação de qualidade tem que juntar o lúdico, o científico, né, tem que juntar, e o poético. Que legal. O ser humano aprende assim. E a gente tem que aprender desde pequenininho, que é bom aprender, porque a gente vai ter que aprender a vida toda. E me diz uma coisa, o telecurso ele é anterior ao Futura, mas ele é muito importante no que acabou sendo o canal Futura, né? Conta como se deu essa transição. Isso. Né? A experiência do telecurso dentro da Fundação foi acumulando a experiência de aprender com a tecnologia e de aprender com a imagem, o texto imagético, o diálogo, a dramaturgia, o documentário. E aí você tinha aquela diversidade de narrativas, de tudo, num movimento que você via o resultado. E a Fundação sempre teve esse recorte de avaliar, de saber o resultado, né, de sistematizar o resultado. E você via o resultado. E ouvia o resultado dos sistemas públicos, que eram os parceiros. Porque foi com essas parcerias dos governos estaduais, municipais, federal também, tivemos sala de aula dentro do MEC. No MEC tinha funcionários que não tinham concluído a educação básica. E a gente teve telecurso lá, uma sala de telecurso, dentro do MEC, dentro do Ministério da Administração, dentro do Senado brasileiro. Porque não estava a exclusão, pega de A a Z. Pega de A a Z. Então, essa experiência foi gerando, junto aos avanços tecnológicos, foi chegando a televisão a cabo. Eita, vão cabear os bairros aqui do Rio. Eita, então a gente podia fazer um canal. A gente podia ter uma programação de televisão para fazer educação. Específico. Específico para a educação. E que não precisava ser educação só escolar, mas que fosse educação para toda a população. No sentido mais amplo de mais conhecimento. Amplo, né? De tudo, de ter acesso à informação de qualidade. E aí começamos a pensar, né, uma programação. E a frase máxima que a gente criou nesse momento foi: o trabalho do Futura começa quando a gente desliga a televisão. Que era para fazer o trabalho da educação. Genial. Quando a gente desliga a televisão, aí começava o trabalho educacional. Então, você imagina que na gênese do Futura tem o telecurso e também alguns programas que já apontavam para esse sentimento, né? Assim, o Globo Ciência. O Globo Ciência, o Globo Ecologia, que eram experiências, são o primeiro programa de difusão científica, de falar da ciência para o Brasil, que a televisão brasileira produziu. Então, ele tem uma importância muito grande, tanto o Globo Ciência como o Globo Ecologia. Você juntou isso com o telecurso, você tinha um ambiente, você tinha profissionais, mas tinha, sobretudo, de um lado, a necessidade que o Brasil tinha e tem de ter material de qualidade, para que cada vez mais a nossa população, que não é pequena, nós somos mais de 200 milhões, né? E com esse desafio, com essa riqueza. Condições muito desiguais. Muito desiguais e muito diferentes do ponto de vista dos ecossistemas, do ponto de vista das expressões culturais, da produção artística. Então, você fazer um país desse nosso tamanho, temos a sorte de ter a mesma língua, né? E ser esse povo maravilhoso, inteligente que somos, né? Mas dar uma unidade a essa identidade dentro da diversidade. Então, esse era um grande desafio. E uma programação de TV pode fazer isso. E a gente sabia, né? A Fundação estava dentro do grupo e sabe fazer televisão de qualidade. Então, não tinha por que não botar essa competência, essa expertise a serviço da educação do povo brasileiro. Vilma, o teu entusiasmo é contagiante. Assim, eu fico animadíssimo de ver você falando. E você já participou de cargos públicos, encarando a educação como política pública. Como é que você vê o panorama da educação no Brasil, assim, como um todo? Você consegue ter esse otimismo sempre, ou às vezes você fica um pouco preocupada? Eu me preocupo, mas a preocupação é sempre o motor de botar você para trabalhar mais, né? De lhe alertar que você ainda tem muito mais para fazer, né? Muito mais para fazer. A gente já avançou muito. De quando eu entrei na educação, em 72, né, para hoje, eu olho para trás como avançamos. Avançamos muito,
mas temos muito que avançar. Ultimamente, a gente está dando um passinho para trás, né? A gente está remando para trás, né? A gente está remando um pouco para trás. A gente está com muita dificuldade, a gente já vinha com uma base nacional curricular, a gente já vinha com um MEC muito atuante nessa organização, não é, da educação pública brasileira, um conselho que é um conselho de secretários de Estado, a Undime. Então, você vem no movimento, você agora deu uma certa paralisação nesse movimento da organização, né, da estruturação da educação pública brasileira. Porque o direito é de todos, mas é de cada um. A gente não pode deixar nenhum para trás. Todos têm o mesmo direito. E é dever do Estado e de toda a sociedade, né? Você está engajado nessa oferta da educação de qualidade. Então, eu vejo hoje com algumas preocupações, mas elas não ocupam a minha motivação, porque tem muita coisa importante acontecendo. Precisa ser universalizada, precisa ser para todos, mas ninguém parou de ser sério, de fazer o que fazia na sua sala. Os professores do Brasil são maravilhosos. Eles precisam de mais condições e mais acesso a uma formação continuada, mas eles querem tudo. Olha, esses anos todos que eu passei na Fundação, eu contaria na mão, assim, o que eu encontrei de professor desmotivado? Zero. Ele quer ser respeitado, como todos nós. Ele sabe, ele tem competência, ele está ali lidando. Ele chega, recebe uma programação como Futura e ainda vai apresentar, vai fazer a formação, vai implementar, porque não é para colocar na televisão. Está lá na televisão para todo mundo ver livremente, mas está na sala de aula, está na empresa, está na ONG, está no presídio. E quantos presídios eu visitei para o telecurso, porque tinha telecurso, libertando as pessoas daquele contexto, daquela situação, e depois o Futura, as salas Futura, em tudo que era instituição. Então, assim, esse ambiente desse conhecimento acumulado, o telecurso, do Globo Ciência, do Globo Ecologia, fez a gente pensar que a gente ia fazer uma programação do Cabo Leblon. Aí depois era 8 bairros, e não parava, nasceu o canal nacional. Era para ter 8 horas de programação, depois passou para 12, 30 dias depois passou para 24. Uma loucura. Era uma ebulição. Era um desejo tão grande de fazer educação de qualidade para os nossos excluídos, para quem não teve acesso, que nem nossos filhos. A gente quer mais, a gente quer uma escola que prepare para uma vida com justiça social, com justiça cognitiva, ética, solidária, né? Não posso ter uma matemática para criar egoístas. Não posso me orgulhar de ter um aluno que é maravilhoso em matemática, mas ele não divide nada com ninguém. Então, não posso. Então, a educação tem que pensar nesses valores, né? O conhecimento, como faz o Futura, tem que ser distribuído para todos igualmente. Então, não tem a qualidade para a Tony e a qualidade para a Vilma. Tem a qualidade para todos que nascem no nosso território. Tem que ser a mesma. A mesma. Vilma, olha, com esse teu super entusiasmo, eu encerro aqui esse nosso programa, mas conversaremos mais. A gente vai fazer um outro programa com você, que você ainda tem muito a nos ensinar. Eu agradeço muito. Suas palavras realmente me motivam e me fazem acreditar que realmente a gente vai conseguir... Vamos sim. Vencer. Vamos sim. Estamos no caminho. Obrigada, Tony, obrigado. Pela oportunidade. Até a próxima. O programa fica disponível no Globoplay. Valeu.